Se você está cansado daquele material que promete muito e não entrega quase nada, se acalma. Vamos resolver isso neste vídeo. Solta a vinheta! Pois bem, eu sou o professor Adriano Guimarães e hoje vamos dar continuidade ao meu objetivo, que é te fazer gabaritar regimento interno no concurso da Leão. A prova tá bem ali, tá ok? Então, sem muita enrolação, vamos direto para o material. Bum! Concurso da Leão, regimento interno, resolução 469 de 2010. Gente, concurso da Leão tá batendo aí a porta, tá bom? Adriano, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é blocos, bancadas e colégio de líderes, tá bom? E dentro do regimento interno você vai encontrar esse bloco sendo abordado da seguinte forma: como os deputados se agrupam. E, gente, quero deixar bem claro para vocês, os deputados não se agrupam por meio de colégio de líderes, tá bom? O agrupamento de deputados, ele ocorre por meio de partidos políticos, blocos parlamentares e bancadas parlamentares, ok? Vou repetir. Como que os deputados se agrupam? Por meio de partido político, bloco parlamentar e bancada parlamentar, ok? Adriano, e o que é o colégio de líderes? A gente vai ver já na sequência da aula, tá bom? Então, de cara, a gente vai ver isso daqui, ó. Blocos parlamentares e bancada parlamentar. Olha só, os deputados, segundo o artigo 10º lá do regimento interno, ele vai falar o seguinte: os deputados são agrupados. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eles estão agrupados por meio do quê? Por meio de três coisinhas: partido político, bloco parlamentar ou bancada parlamentar. E cada um, partido, bloco ou bancada, irão escolher o quê? Um líder. E esse líder que é escolhido pelo partido, pelo bloco e pela bancada, alguns deles poderão constituir o quê? O chamado colégio de líderes. Porra, Adriano, entendi. Então quer dizer que os deputados, se eles se agrupam por meio de partido, bloco e bancada. Partido, bloco e bancada, eles vão ter um líder, né? Os membros do partido, do bloco ou da bancada, cada um escolhe um líder comum. Esse líder poderá o quê? Constituir uma reunião. E essa reunião vai ser o quê? Colégio de líderes. Isso mesmo. E para que serve o líder? O líder, ele é o porta-voz ou interlocutor, tá ok? Do partido, do bloco, da bancada, com os órgãos da Assembleia. Adriano, me dá um exemplo de órgão da Assembleia. Eu vou te dar logo 3, tá bom? A mesa diretora é um órgão da Assembleia. Então, o partido político, ele se comunica com a mesa por meio do líder, tá bom? As procuradorias, tá legal? Da Assembleia também são um órgão. Então, o partido, o bloco, a bancada se comunica com as procuradorias por meio da sua liderança, tá legal? E as comissões temáticas também são o quê? Órgãos da Assembleia, tá legal? Agora, Adriano, o bloco parlamentar, como é que ele é composto? Olha só, o artigo 14, ele vai falar bem assim, ó, 2 ou mais partidos. Então, quando eu olho para um bloco parlamentar, você vai lembrar de uma equação que é bem assim, ó. É P mais P. Adriano, o que é P mais P? É, no mínimo, 2 partidos para formarem o quê? Um bloco parlamentar. E aí ele continua, né? 2 partidos podem constituir um bloco parlamentar. Sobre a liderança comum. Lembra, quando tu encontrar esse termo liderança comum, fica tranquilo. Significa o quê? Que o bloco só vai ter o quê? Um líder. O partido só terá um líder. Liderança comum é um único líder, tá bom? Sem prejuízo da autonomia da representação partidária para indicar o quê? O seu líder, tá legal? Legal, então o bloco é formado por no mínimo 2 partidos. E a bancada? A bancada, galera, olha só. A bancada, primeiro que ela vai se dividir em 3. Nós vamos ter aqui, ó, bancada da maioria, bancada da minoria. E, gente, a definição bancada da minoria foi escrita pelo Capiroto. E eu vou te mostrar depois por quê. Entendeu? Pegadinha bacana nessa definição.
e a bancada independente. Ah, Adriano, entendi. Então, quando nós falamos de bancada parlamentar, nós vamos ter 3 espécies de bancada, correto? Nós vamos ter bancada da maioria, bancada da minoria e a bancada independente. Então, eu vou colocar aqui, ó, maioria é a bancada, bancada da minoria e a bancada, vou ter que virar aqui, entendeu? Bancada independente. Opa, saiu aí, tá legal? Então, quando falamos de bancada, nós temos 3 espécies, maioria, minoria e a bancada independente. Bora começar aqui pela bancada independente. A bancada independente é aquela que nem é de direita e nem é de esquerda, tá bom? Nem faz parte do governo, nem faz parte da oposição. Ela ora vota com o governo, ora vota com a oposição. Ora vota com a direita, ora vota com a esquerda. Então, o regimento interno, ele fala o seguinte, ó, bancada independente é a representação com atuação o quê? Flexibilizada. Grava esse termo, tá bom? Bancada independente é flexibilizada. Adriano, e a bancada da maioria? É tranquilo. É o partido ou bloco parlamentar integrado pelo maior número de membros da casa. Então, gente, olha só. Quando a gente fala bancada, tá bom? A bancada, ela pode ser composta por quê? Por partido ou blocos. A bancada pode ser composta por partido ou blocos, tá legal? E a bancada da maioria é a que tem o quê? O maior número, né? Bem tranquilo essa definição, tá bom? Então aqui, ó, maior número de membros da casa, tá bom? E a minoria é a representação imediatamente inferior. Olha só aqui, ó. O que é a bancada da minoria? Ela é a representação imediatamente inferior em relação ao governo. Como assim, Adriano? Imagine que a maior bancada tenha 8. E aí eu tenho uma bancada, 2 bancadas independentes, uma com 2 e outra com 3. E aí eu tenho bancadas ali, ó, com 2, com 3, com 4 e com 5 membros, tá bom? Quantas bancadas eu tenho aqui, ó? Eu tenho a bancada da maioria, que é 1, tá bom? Um indivíduo, né? Uma bancada com 8 membros. Aí eu tenho uma bancada com 2, eu tenho uma bancada com 3, eu tenho uma bancada com 4, uma bancada com 5, da minoria. Independente, eu tenho uma bancada com 2, uma bancada com 3. Então eu teria ali 7 bancadas. Adriano, qual é a bancada da minoria? Olha só o que o texto fala. Bancada da minoria é a representação imediatamente inferior. Então, para lá, a maioria é 8. Qual é a imediatamente inferior? Ó, se eu colocar na ordem, iria ficar assim, ó. As bancadas. Eu teria uma bancada com 8, uma bancada com 5, bancada com 4, bancada com 3, bancada com 2. Então, galera, a bancada da minoria não é com 2, tá bom? Não é. Você não vai cometer esse erro. A bancada da minoria é aquela bancada que é inferiormente, melhor, é imediatamente inferior. Quem é que é imediatamente, logo após o outro? Quem é a menor bancada? Bancada com 5, tá bom? Então, grava esse conceito de bancada da minoria, tá bom? Eu acredito que aqui, olha, a banca pode querer criar alguma confusão. Continuando, o que é o colégio de líderes? Olha só, o artigo 13, ele fala bem assim, os líderes, tá bom? Os líderes de quem? Líderes da maioria, líderes da minoria, não é? E líderes das bancadas e dos blocos parlamentares. Então, deixa eu marcar aqui, ó, com calma, ó. Líder da bancada da maioria, bancada da minoria. Já defini essas duas. E aí eu tenho várias outras bancadas, tá bom? Além das bancadas, eu também posso ter o quê? Blocos parlamentares, tá bom? Constituem quem? O colégio de líderes. Adriano, sabe o que eu percebi? Eu percebi o seguinte agora e me diz se eu estou correto. Quando nós falamos de bloco,
eu falo que eu tenho no mínimo 2 partidos, correto? Correto. Quando nós falamos de bancada, eu falo que a bancada ela é composta ou de partido ou de um bloco, correto? Correto, né? Ou é um partido ou é um bloco. No colégio de líderes, eu não tenho a liderança dos partidos. Eu só tenho líder de bancada e líder de bloco dentro do colégio, correto? Então, olha só, eu vou ter o líder, aqui, ó, colocar aqui, ó, eu vou ter o líder do bloco, eu vou ter o líder da bancada, tá legal? Ali dentro. Além disso, né, eu vou ter também, ó, o líder do governo. Líder do governo. Então, eu tenho esses 3 espécies de líder lá dentro, como o artigo 13 tá falando aqui. Então, os líderes da maioria, da minoria, das bancadas e dos blocos parlamentares constituem o Colégio dos Líderes. Dirigido por quem? Pelo presidente da Assembleia Legislativa. É uma instância consultiva, apta a opinar em matéria relevante, atendendo à promoção efetuada pela mesa diretora, tá bom? Então, quem é que vai comandar essa galera como um todo aqui, ó? É o presidente da Aliança. Adriano, então bora fazer um grande resumão aí, que eu acho que eu entendi. Os deputados, eles se agrupam de 3 formas: partido político, bloco parlamentar e bancada parlamentar. Quando nós falamos em partido político, eles são formados por quem? Por deputados. Blocos, por partidos. Bancadas, por partido ou bloco. Colégio de líderes, o que é? Partido, bancada e bloco, eles vão eleger, né? Eles vão designar uma liderança comum. O que é a liderança comum? É o líder do partido, do bloco ou da bancada. Os líderes de bloco e de bancada, eles vão para dentro do colégio de líderes. E esses líderes, eles serão dirigidos por quem? Pelo presidente da Aliança. Pronto, matamos esse assunto. Agora, galera, eu quero aqui falar contigo sobre o quê? Sobre observações importantes, tá bom? Mas antes das observações importantes, olha só, se você não conseguiu aqui, ó, né, anotar tudo, ó, fica calmo, tá bom? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado 3 links. Eu vou deixar um link do material dessa aula aqui. Então você vai poder baixar aí o material todo, né, elaborado em PDF, tá bom? De forma gratuita para você levar para a eternidade, tá legal? Segundo link, eu vou deixar um caderno, um e-book de questões inéditas. Então eu vou deixar o texto do regimento interno atualizado com mais um conjunto de questões ali inéditas no padrão da banca FGV para você testar bastante, tá bom? Treinar bastante. E terceiro, eu vou deixar um link secreto de um grupo que eu tenho no Telegram. Então, se você não quer material de qualidade, se você não quer ficar bem informado e nem deseja gabaritar regimento interno, então, por favor, não entre no grupo, tá bom? Então, vão ter esses 3 links lá. E, cara, se você gostou da aula até aqui, não esquece, pô, deixa um like, comenta aqui no vídeo, tá ok? Dá ideia de temas futuros, tá legal? Deixe suas dúvidas aqui e também te inscreve no canal e compartilha. Adriano, bora continuar? Vamos! Boom! Então, olha só, agora eu quero falar sobre as observações que eu julgo importantes. Primeira observação, cada partido só poderá integrar um bloco, tá ok? Então, um partido é um bloco, tá bom? Vou marcar aqui o bloco de verde. Então, é um partido, um bloco. Eu posso ter um partido e mais de um bloco? Não, tá legal? Segunda observação, a agremiação, Adriano, o que seria a agremiação? Leia partido, tá bom? O partido que integra um bloco, se esse bloco ele for dissolvido, olha só, se o bloco for dissolvido, deixou de existir, ou se o partido se desvincular, pede para sair do bloco,
ele não poderá constituir ou integrar outro bloco, a não ser na próxima sessão legislativa. Adriano, não entendi. Ok. Vamos aqui fazer um comentário bem rápido. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui, ó, um bloco, tá bom? Um bloco. Se esse bloco, vamos imaginar que ele tem 3 partidos. Partido 1, partido 2, partido 3. Imagine que esse bloco aqui, ó, ele foi dissolvido, deixou de existir. Dissolvido. Ele deixou de existir. Ou então, vamos imaginar que esse partido 3 aqui, ó, ele se desvinculou, pediu para sair. Desvinculou. Ele o quê? Ele pediu para sair. Nesse caso, ou do bloco dissolvido ou desvinculado, o que ocorre? O partido ele não poderá integrar outro bloco ou constituir um bloco na mesma sessão. Adriano, o que é a sessão legislativa? Olha só. Cada ano representa uma sessão legislativa. Então, o ano de 2025, ele vai representar uma sessão, sei lá, a 18ª sessão legislativa. Um exemplo, tá bom? E aí, o que acontece? Em caso de dissolução ou de desvinculação, esses partidos só poderiam integrar um novo bloco em 2026. Ou melhor, na próxima sessão legislativa, tá bom? Então, toma cuidado com o artigo 14, parágrafo 5º. Adriano, continuando, cada agrupamento parlamentar poderá ter até 5 vice-líderes, com número conforme o número de deputados, os quais terão os mesmos direitos, vantagens e prerrogativas do líder. Cara, eles são equiparados ao líder, salvo com um detalhe. Eles não vão ter os benefícios de chefe de gabinete de liderança. Entendeu? Que é verba, estrutura, né? Alguns pontos, né? Algumas vantagens, tá legal? Então aqui guarda essas observações. Primeiro, partido só pode integrar um bloco, tá bom? Partido desvinculado ou se o bloco do partido for dissolvido, ele não poderá entrar em novo bloco na mesma sessão, ou melhor, no mesmo ano. Ele só poderá entrar na sessão seguinte, trocando em miúdos no próximo ano, tá bom? E por fim, cada bloco ou cada bancada poderá ter o quê? Até 5 vice-líderes. Então nós teremos um líder mais 5 vice-líderes, tá bom? E com o mesmo direito da liderança. Legal, vou fazer aqui um resumo matemático, tá bom? Vamos lá. Olha só, o que é partido político? Opa, partido político é a soma de deputados. Então, quando eu tenho vários deputados, eu tenho ali um partido político com representação, né, na Assembleia Legislativa. Depois do partido, nós vamos ter o quê? O bloco. O que é o bloco? O bloco é, no mínimo, 2 partidos, tá bom? Então, eu tenho ali partidos que vão se juntando e formam um bloco, legal? Depois do bloco, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma bancada. E o que é uma bancada? Presta atenção. Ela pode ser partidos ou blocos, tá bom? Então, a bancada ela é formada por partidos ou por blocos. Aí lembra, cada partido, né? Cada partido só pode integrar o quê? Um bloco. Cada partido só pode integrar um bloco, tá legal? E detalhe, se o bloco for dissolvido ou se o partido se desvincular, só na próxima sessão, tá legal? Quando nós falamos de bancada, nós precisamos lembrar de 3 coisas aqui. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, bancada da maioria e bancada da minoria, tá legal? E temos também a bancada independente. Esses indivíduos aqui, ó, todos eles, partidos, blocos e bancadas, eles vão ter um líder em comum. Além do líder, eles podem ter até 5 vice-líderes.
todos com os mesmos direitos, tá bom, do líder, exceto, né, com os direitos ali de chefe de gabinete. Legal? Quando a liderança se reúne, nós passamos até agora o quê? O chamado colégio de líderes. E aí, o que é o colégio de líderes, tá bom? No colégio de líderes, nós vamos ter líder da maioria, o Mzão. Vamos ter líder da minoria, Mzinho. Tá legal? Vamos ter também o líder do governo. Tá legal? Vamos ter também líder de bloco. Tá legal? E vamos ter também líder de bancada. Tá legal? Então eu tenho ali o líder da bancada da maioria, líder da bancada da minoria, líder da bancada independente, líder do governo, líder dos blocos e líder de outras bancadas. Bancadas que não são nem da maioria nem da minoria. Tá legal? Então nós temos toda essa liderança aí. E quem é o chefe dessa galera, né? Quem é que dirige toda essa galera que é a liderança? É o presidente, tá bom? Da mesa diretora da Alean. Cara, faz isso daqui que tu não erra essa questão, o quê? Esse tipo de questão na prova aí, no concurso da Alean. Lembrando, né? Se o teu objetivo é gabaritar regimento interno no concurso da Alean, cara, então tem que estudar aqui. Vamos lá, vamos falar agora especificamente sobre o bloco parlamentar, tá bom? Bloco parlamentar, ele é o quê? Tem 3 informações importantes. Primeiro, a sua constituição, vedações ao bloco e também se o bloco for dissolvido. O que é dissolvido? Quando ele desaparece ou quando ele for modificado. Constituição é bem tranquilo. Quando eu crio, constituir é criar. Criei, eu tenho que comunicar à mesa diretora, porque todos os trabalhos da Assembleia, eles são dirigidos pela mesa diretora e eles são realizados ao longo das legislaturas, tá bom? Segunda coisa, formação. Eu não posso formar um bloco para caso isolado. Adriano, como assim? Nós tivemos agora o problema do tarifaço, não é? E aí, no problema do tarifaço, imagina que alguns partidos políticos poderiam pensar assim, pô, bora se juntar para combater o tarifaço, por exemplo, não é? Então, nesse caso, não poderia, porque o bloco ele tem que ter uma bandeira, ou melhor, ele tem que ter ali um tema que ele vai depender de maneira constante. Não pode ser algo isolado, tá bom? Qual é o tempo mínimo para que o bloco tenha legitimidade? Olha só, para o bloco ter validade, legitimidade, é no mínimo 3 meses. Toma cuidado com o prazo, tá ok? Geralmente o cara, quando quer elaborar uma questão e ele é preguiçoso, ele mexe no prazo, tá bom? Além disso, se porventura o bloco ele for formado para um caso isolado ou se ele tiver menos de 3 meses, o que ocorre? As suas decisões serão nulas, tá legal? E os membros estão sujeitos o quê? Às sanções disciplinares que constam lá no regimento interno, tá legal? Dissolvimento. Cara, aqui ó, dissolução ou modificação do quê? Da quantidade. Da quantidade. Grava isso. Esse ponto aqui é com relação à quantidade. Por quê? Dentro do bloco eu vou ter lá 12 parlamentares, por exemplo. 12 parlamentares. Vamos imaginar que saiam 5. Quantos parlamentares sobram? 7. Vamos agora avançar um pouco mais. Imagina que esses 5 aqui, ó, eles eram membros em comissões temáticas permanentes dentro da Leão. Então, eles tinham vaga dentro da comissão temática. E por que ele tinha aquela vaga? Porque o bloco tinha negociado dentro do colégio de líderes, tá bom? Legal. Então, quando esses 5 saem, automaticamente, não é? Quando é dissolvido o bloco, quando eles saem, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai fazer uma revisão da composição das comissões. A gente vai sair olhando, opa, pera lá, esses 5 caras estavam distribuídos nessas comissões aqui. Então, nós precisamos fazer o quê? Uma recomposição. A gente precisa agora indicar novos nomes. Por quê? Saiu do bloco ou o bloco foi dissolvido, o cargo na comissão ele vai ficar o quê? Em regra, vago. Adriano, pode ocorrer um momento onde o indivíduo saia
e ele continue com a vaga na comissão? Pode. Como, por exemplo, se houver acordo na liderança. Lá no colégio de líderes, a galera vai e acorda, olha, os 5 vão sair, mas vamos acordar aqui que eles não vão sair das comissões, por exemplo, tá bom? Depois disso, de você ter feito a composição, né, das comissões e os cargos estarem vagos, você precisa o quê? Redistribuir os lugares. E aí essa redistribuição, ela vai seguir ali, ó, a proporcionalidade partidária. Adriano, o que seria isso? É porque assim, ó, eu vou ter bloco, por exemplo, que vai ter 2 partidos. Num partido ele tem 1 deputado, no outro partido ele tem 3. Quantos deputados esse bloco tem? 4. Aí eu vou ter outro bloco ali que ele vai ter 3 partidos. E esses 3 partidos podem ter lá, sei lá, 11 deputados. Cara, é claro que esse partido 2 aqui, ele vai ter mais peso na hora de pegar vagas nas comissões do que o partido 1. Por quê? O bloco 2, melhor, partido não, bloco. O bloco 2, ele agrega o maior número de deputados. Então é claro que o voto, as decisões, o número de comissões e cargos que eles vão pegar nas comissões vai ser sempre proporcional ao tamanho da bancada, tamanho do bloco, tamanho do partido, tá bom? Guarda isso. Então, isso que significa proporcionalidade partidária, tá legal? Ok, bloco parlamentar, ele está descrito onde? Lá no artigo 14, tá bom? Depois você vai dar uma lida e macetear lá em questões, tá legal? Ok, vamos falar agora sobre as bancadas parlamentares. Gente, a bancada parlamentar, ela funciona assim, ó. Primeiro, nós vamos ter a bancada da maioria. E a bancada da maioria tem o líder da maioria. E além do líder da maioria, quantos vice-líderes ele pode ter? Até 5. Até 5 vice-líderes. E o vice-líder tem os mesmos direitos do líder da maioria, exceto, tá ok? Aqueles direitos que são de chefe de gabinete, tá legal? Esses não. O que a bancada da maioria a gente precisa lembrar? É o partido ou bloco, né, integrado pelo maior número de membros. Bacana, isso aí a gente já viu. Bancada da minoria é a representação, olha só, imediatamente inferior, né? E aí vai ter o líder da minoria, e esse líder da minoria, ele vai ter até 5 vice-líderes, tá bom? Bancada independente é aquela bancada que tem uma representação o quê? Flexibilizada. Cara, tanto o líder, né? Tanto o líder da maioria, como o líder da minoria, como o líder da bancada independente, eles vão integrar o quê? O colégio de líderes, tá legal? Grava isso daí. Tomar um café. Então, eles irão integrar. Além desses, nós vamos ter quem? A figura da chamada líder do governo. Então, o governo, ele vai poder indicar a sua liderança. E esse líder de governo, ele serve para quê? Não é? O líder do governo, ele vai fazer uma ponte entre executivo e legislativo. Então, o governo chama o seu líder e fala, pô, queremos votar tal lei, entendeu? E aí o líder do governo vai negociar junto ali à mesa diretora, junto aos blocos e junto às outras bancadas, tá bom? Legal? Para que serve essa liderança? Cara, o líder do governo, ele faz um meio de campo. E todas as lideranças vão servir do quê? De porta-voz. Lembrando, né? Entre o seu bloco ou bancada e os órgãos da Leão, tá bom? Cara, esse material aqui tá ficando muito bom. Então, novamente, eu te falo, fica tranquilo, tá bom? Se não tá copiando, fica em paz no coração, porque aqui no primeiro link você vai ter o que lá? 3 links, não, melhor, aqui no primeiro comentário fixado você vai ter 3 links. Link do material, link de um e-book de questões inéditas, tá ok? E também o link lá do nosso grupo no Telegram para você receber materiais e dicas, tá legal? E, gente, olha só, sábado, dia 23/8, tá legal? Eu vou fazer uma aula pelo Zoom, tá legal? Vou fazer uma aula pelo Zoom. Então, eu vou liberar lá no grupo no Telegram o link, tá legal?
da aula no Zoom. E na aula do Zoom eu vou fazer o quê? O lançamento do curso. E lá dentro eu vou soltar um cupom de desconto, tá bom? Então não perde, sábado, dia 23/8. Então vamos continuando. Bum! Aqui o bancada tá lá no artigo 15, tá legal? Artigo 15. Vamos falar agora sobre o colégio de líderes. Adriano, colégio de líderes, bem tranquilos, tá bom? Os líderes da maioria, da minoria, das bancadas e dos blocos constituem quem? O colégio de líderes, que é dirigido por quem? Pelo presidente da Leão, tá legal? E esse colégio, ele é uma instância consultiva que ele vai opinar sobre matéria relevante. E essa matéria relevante foi promovida por quem? Pela mesa diretora. Então, para que serve o colégio de líderes? Cara, é quando a mesa diretora está com uma dúvida. Porra, isso daqui a gente vota ou não? Isso daqui a gente leva para o plenário ou não? Aí o que você faz? Você chama os líderes para poder negociar, para poder ouvir a opinião, para poder consultar esses líderes, tá bom? Aí um detalhe, galera, o voto do colégio de líderes, ele é um voto por consenso. Adriano, o que significa o voto por consenso? Todo mundo chega no consenso, entendeu? E, Adriano, e se o voto não for consensual? Então, não tendo consenso, é voto da maioria absoluta. Só que esse voto da maioria absoluta, você vai lembrar, ele vai ser o quê? Ponderado. Ah, então quer dizer que uma bancada que tem lá 18 deputados, o voto do líder da bancada de 18 deputados pesa mais do que o voto do líder de um bloco com 2 deputados. Correto, exatamente isso. Isso aqui é a ponderação. Legal. A reunião dos líderes, do colégio de líderes, ele vai seguir o regimento interno que se aplica às comissões. Toma cuidado, porque na prova, sabe o que vão falar? Que o colégio de líderes, ele se reúne e observa as regras das reuniões ordinárias. Não. É das reuniões do quê? Das comissões técnicas permanentes, tá bom? Eu fiz aqui, olha, para você, isso. Então, dentro do colégio de líder, quem é que é o manda-chuva? É o presidente da Leão, entendeu? Esse presidente da Leão, ali, o Roberto Cidade, ele vai ter ali dentro do colégio de líder, quem? O líder da maioria, o líder da minoria, o líder independente e a liderança do governo. E outras bancadas e outros blocos também, tá legal? Lembra, é líder de quê? Líder de bloco, líder de bancada. Além disso, quando nós falamos de voto, o voto, ele é o quê? Por consenso, tá ok? O voto pode ser não consensual? Pode. Se for não, se não tiver consenso, aí você vai lembrar, é a maioria absoluta e essa maioria absoluta, cada líder, quando vota, ele vai ter o quê? Uma ponderação. Vai ser uma média ponderada. E essa média ponderada leva em consideração o quê? O tamanho, a quantidade de deputados por bloco ou por bancada. E lembrando que o colégio de líderes, ele vai ser composto pelo líder, né? Por líder de bloco e bancadas, além do líder do governo, tá bom? Ok, vamos aí em frente aqui só para fechar as características do colégio de líderes. Olha só, é uma instância consultiva, tá bom? Ela é também o quê? O voto é consensual, aqui, ó, né? Mas se não houver consenso é maioria absoluta, tá ok? A reunião obedece a normas, né? Ali aplicadas às comissões permanentes, tá legal? E a direção é dirigida por quem? Pelo presidente
Da mesa diretora, tá bom? Adriano, agora eu fiquei com uma dúvida. Como é que eu sei que tudo isso que a gente viu até aqui, ele vai me ajudar a resolver questões lá de regimento interno no dia da prova do concurso da Lean? Simples, resolvendo questões. Mas antes, não esquece, se gostou da aula, deixa o teu like, tá legal? Deixa um comentário aqui, põe dúvidas, tá legal? Coloca aí, sei lá, elogios, comenta aqui. E se você não é inscrito, pô, te inscreve aí no canal, né, e compartilha. Cara, isso vai ajudar horrores, tá bom? Então, vamos lá para as questões. Bum! Primeira questão na tela. Vou colocar a tela cheia, tá bom? Para você ler bem aí, ó. À luz do que prevê o capítulo 5 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amazonas, que trata das lideranças partidárias, colégio de líderes e blocos parlamentares, marque a alternativa correta sobre blocos parlamentares. Letra A. A constituição de bloco parlamentar e as suas alterações nele verificadas são comunicadas ao plenário para registro da publicação? Gente, tá errado, tá ok? Quando a gente fala de bloco, o bloco, se houver alguma alteração ou na sua constituição, ele vai comunicar a mesa diretora, comunicar a mesa diretora. Então, a alternativa A está o quê? Errado. Letra B. É permitida a formação de bloco para atuação em caso isolado? Não. Caso isolado, a gente sabe que não pode. Não pode. Tá legal? Então, letra B, errado. C. Cada partido pode integrar mais de um bloco? Não. Lembra, cada partido só pode integrar um bloco. Então, aqui, ó, letra C, errado. É vedada a formação de bloco parlamentar para atuação em caso isolado. Aqui está certo. Sendo exigido o tempo mínimo de 5 meses? Não. Qual é o tempo mínimo para a constituição de um bloco? Lembra, o tempo mínimo é de 3 meses. Então, para formar um bloco parlamentar, o que eu preciso? Não pode ser por um caso isolado, tarifaço. Tem que ter um tempo mínimo de 3 meses. Isso vai garantir o quê? A legitimidade do bloco. Se, porventura, ele viola caso isolado e não tem 3 meses, o que ocorre? Os seus atos são nulos e os seus membros são passíveis do quê? De punições, de sanções, tá bom? Então, aqui a letra D está errada. Com isso, nosso gabarito é a alternativa E. Mas vamos ler para ver se está certo, tá ok? O bloco parlamentar pode ser constituído por 2 ou mais partidos. Correto. Sob a liderança de um líder comum, sem prejuízo da autonomia e da representação partidária para indicar seu líder. Questão perfeita, letra E. Última questão. Vou botar aqui uma letrinha maior. Partido político é a organização formada por pessoas com interesse ou ideologia comuns, que se associam com o fim de assumir o poder para implantar um programa de governo. Tem personalidade jurídica de direito privado e goza da autonomia e liberdade no que diz respeito à criação, organização e funcionamento, observados os princípios e preceitos constitucionais. Acerca dos blocos e das bancadas, assinale os itens a seguir. Julgue os itens a seguir. Então, bora lá. Começando aqui, ó. Letra A. São 2 as bancadas previstas no regimento interno. Bancada da maioria e bancada da minoria? Não. São, no mínimo, 3 espécies. Bancada da maioria, bancada da minoria e bancada independente. Então, o item 1, ele é o quê? Falso. 2. Bancada da minoria é o partido político. Opa! Bancada da maioria não é o partido político, integrado pelo maior número de membros. É o partido ou bloco. Lembra, bancada é partido ou bloco. Aqui está o erro, companheiro. Então, a letra B também é falsa. Item 3, bancada da minoria
é a representação com flexibilidade. Não. Quem é que tem uma representação com flexibilidade? A bancada independente. Tá legal? Então, aqui o item 3 também está falso. 1, 2, 3, 4. O líder da bancada da maioria é escolhido e indicado pelos membros da sua bancada. Isso é bem lógico. Para representar o posicionamento político destes segmentos do poder legislativo. Cara, perfeito aqui. Vou colocar aqui, ó, tudo de verde, perfeito. Então, somente o item 4 está correto. Quando nós vamos lá nas questões, cadê nos itens aqui, ó? Letra A, todos os itens estão em conformidade? Não, né? Somente o item 4. B, estão em conformidade com o regimento 1, 2 e 3? Não. 2, 3 e 4? Não. 2 e 4? Não. A letra E que fala, está em conformidade com o regimento interno apenas o item 4. Então, gabarito, alternativa E. Eu sou o professor Adriano Guimarães e hoje nós falamos aí sobre blocos, bancadas e colégio de líderes, ok? Até a nossa próxima aula, gente. Um beijo, fui!